Mistérios assombrados e inexplicáveis do Brasil. O que a ciência não explica? Fala, galera! Quem aí já ouviu falar daqueles lugares sinistros que até parecem coisa de filme de terror? Lugares onde a gente joga a lógica no lixo e o medo domina geral? Histórias de arrepiar os cabelos, gente apavorada jurando de pé junto e eventos que nem o professor Pardal da ciência consegue desvendar? Pois é, meu amigo, o Brasil, com toda a sua beleza e ginga, também é um caldeirão de mistérios sinistros e acontecimentos cabeludos que não se explicam. Prepare-se para uma viagem macabra pelos becos mais sinistros do nosso Brasilzão, onde vamos desvendar os casos mais arrepiantes e cabulosos que assombram a galera desde os tempos da vovó. E aí, bora começar? Mas antes, já deixa o like no vídeo, se inscreve no canal para não perder nenhum babado sinistro e ativa o sininho para receber todas as notificações. Se preparem, porque depois desse vídeo você vai começar a duvidar de tudo que te contaram. E talvez nunca mais vai olhar para a noite com os mesmos olhos. Lá no coração da floresta amazônica, onde o rio Amazonas faz suas curvas e mais curvas no meio da mata fechada, um mistério deixa os moradores de Itacoatiara, no Amazonas, de cabelo em pé. Imaginem só. A noite cai sobre o rio. O silêncio da floresta só é quebrado pelo cri-cri dos grilos e o coachar dos sapos, quando de repente, bum, luzes. Luzes verdes, azuis, vermelhas, mudando de cor e de forma, dançando no céu escuro sobre as águas escuras do rio. Não são estrelas, não são aviões, não tem a menor lógica. Seriam discos voadores, como muita gente jura de pé junto? Naves espaciais atraídas pela imensidão verde? Ou seriam coisas de outro mundo? Os índios da região, que entendem da floresta como ninguém, sempre avisaram: cuidado com as luzes. Muitos curiosos que se aventuraram a segui-las, atraídos pela beleza daquelas luzes, nunca mais voltaram, evaporaram no mundo, tragados pela floresta ou por algo muito mais sinistro. Quem viu de perto jura que sentiu um medo de gelar a espinha, uma sensação de estar sendo observado por algo que não pertence a esse mundo. E as histórias se espalham mais rápido que fofoca em dia de feira, atravessando gerações. Pescadores que juram ter visto as luzes sobre as suas canoas, sumindo num piscar de olhos. Gente da região que, em noites escuras, ouvem zumbidos sinistros vindos do céu, daqueles que arrepia até a alma. A ciência tenta dar uma explicação, mas até agora, o mistério das luzes de Itacoatiara segue firme e forte. Será gás metano saindo do rio? Coisas estranhas da natureza? Ou seria algo muito mais extraordinário que a gente nem consegue imaginar? Uma coisa é certa: a floresta esconde segredos mais antigos que pirâmide egípcia, e o que se esconde nas sombras da noite amazônica ainda vai dar muito o que falar. No meio da selva de pedra de São Paulo, em meio ao corre-corre e à zoeira da cidade, tem um gigante de concreto que carrega uma história para lá de macabra. O edifício Joelma, palco de um dos incêndios mais mortais do Brasil, virou sinônimo de tragédia e mistério. Um lugar onde o passado nunca vai ser esquecido. Era fevereiro de 1974, quando o fogo, cruel e implacável, engoliu o prédio, deixando um rastro de morte e destruição. Mais de 180 almas foram embora naquele dia, muitas sem nem ter a chance de escapar do inferno que se formou entre os andares. Mas a tragédia, por si só, não foi a única a transformar o Joelma em uma lenda urbana. Histórias de arrepiar, contadas por gente que jura ter visto coisas sinistras no local, começaram a pipocar logo após o incêndio.
Quem trabalhava na reconstrução do prédio jurava ouvir gritos de gelar o sangue vindos do além, o eco desesperado de almas presas em um sufoco eterno. Sombras sinistras passeavam pelos corredores vazios, vultos fantasmagóricos que sumiam quando a gente piscava os olhos. Elevadores subiam e desciam sozinhos, como se guiados por alguma entidade do além. E como se a tragédia do incêndio já não fosse suficiente, uma descoberta macabra deixou o mistério do Joelma ainda mais sinistro. Anos antes do incêndio, no mesmo terreno onde o prédio foi construído, um crime brutal chocou a cidade. Um rapaz, com a cabeça perturbada, matou a própria família e depois se mandou dessa para a pior. Seria o Joelma um portal para o outro lado? Um lugar onde a gente se encontra com o mundo dos mortos? As almas das vítimas do incêndio, junto com a energia pesada do crime que aconteceu ali, será que encontraram paz? O mistério continua. A ciência busca explicações, mas a sombra da tragédia e as histórias sinistras continuam a alimentar a lenda do edifício Joelma. Um lembrete de que, por trás da cidade grande, segredos obscuros e histórias macabras podem estar mais perto do que a gente imagina. Na Bahia, terra do axé, das praias que parecem um sonho e da alegria que contagia, existe um lugar que não tem nada a ver com cartão postal. Na estrada que corta a beleza de Itapuã, um trecho específico é famoso por causar calafrios e acelerar o coração dos motoristas, principalmente quando o sol vai embora. A lenda da mulher de branco de Itapuã é velha como o tempo e resistente como um pé de arruda, contada pelos moradores locais e passada de pai para filho. Dizem que nas noites escuras, quando a lua mal ilumina o asfalto, uma figura sinistra aparece na beira da estrada. Uma mulher, vestida de branco dos pés à cabeça, com o rosto branco como papel e uma tristeza de cortar o coração, pequena e frágil como um passarinho. A aparição repentina da mulher de branco causa calafrios e um medo que não se explica nos motoristas que passam por ali. Alguns, com o coração na mão, pisam fundo no acelerador, desesperados para se afastar daquela visão fantasmagórica. Outros, com pena daquela alma perdida, param seus carros, oferecendo carona, mas a lenda avisa. Dar carona para a mulher de branco é assinar um pacto com o perigo. Dizem que, ao entrar no carro, a assombração some, deixando para trás um cheiro forte de flores mortas e um frio de gelar a alma. A partir daí, o motorista, tomado por um medo incontrolável, perde o controle do carro. O carro começa a dar problema elétrico do nada, visões assustadoras e, em alguns casos, até acidentes fatais. Mas e aí? Qual é a história por trás da mulher de branco de Itapuã? Os mais antigos contam que, há muitos anos, uma moça que ia se casar, traída pelo noivo safado, foi assassinada naquela estrada, largada lá para morrer sozinha. Seu espírito, tomado pela tristeza, raiva e desejo de vingança, vaga pela estrada desde então, condenada a reviver eternamente a tragédia de sua morte. Verdade ou lenda, a história da mulher de branco de Itapuã está viva na memória dos moradores e assombra os viajantes que se arriscam a passar por lá durante a noite. Uma prova de que, mesmo nos lugares mais lindos, a escuridão pode esconder segredos sinistros e histórias de arrepiar a alma. Em Minas Gerais, terra do pão de queijo, das montanhas que parecem tocar o céu e das histórias que botam medo até no saci, existe um lugar onde a beleza natural esconde um mistério sinistro e perturbador. Perto da cidade de Diamantina, esconde-se uma gruta,
cheia de lendas e mistérios, que ecoa com um som capaz de gelar o sangue até do Curupira. A Gruta do Choro, como os moradores chamam, é um lugar de beleza única, com suas rochas milenares e um silêncio de dar nos nervos que aumenta cada som, cada movimento. Mas é durante a noite que a gruta mostra seu lado assustador. Quando a escuridão toma conta de tudo e o silêncio da noite só é quebrado pelo cri-cri dos grilos, um som corta a calmaria da gruta, ecoando pelas galerias escuras e úmidas. O choro de uma criança, cheio de dor e desespero. Moradores da região contam que o choro da criança é ouvido há décadas, sempre à noite, sempre vindo do fundo da gruta. Alguns, movidos pela curiosidade e pela dó, se aventuraram a entrar na escuridão da caverna, com lanternas e coragem, em busca da criança que acreditavam estar perdida e com medo. Mas por mais que procurassem, por mais fundo que entrassem na gruta, nunca encontravam a criança. O choro continuava, ecoando pelas galerias, parecendo estar sempre perto, mas ao mesmo tempo longe demais. A lenda local diz que, há muitos anos, uma família inteira sumiu sem deixar rastros dentro da gruta. Pai, mãe e seus 2 filhos pequenos, engolidos pela escuridão. Alguns acreditam que o choro que ecoa pela gruta é o da filha mais nova, condenada a vagar eternamente pelas galerias escuras, procurando seus pais e seu irmãozinho. Outros, no entanto, acreditam que a gruta é um portal para outra dimensão, um lugar onde o mundo dos vivos e o mundo dos mortos se misturam. E o choro da criança seria um aviso, um sinal para quem ousa perturbar a paz daquele lugar amaldiçoado. Verdade ou lenda, o choro da criança da Gruta do Choro continua ecoando na escuridão, desafiando qualquer explicação e alimentando o imaginário popular. Um lembrete de que, por trás da beleza da natureza, segredos ancestrais e mistérios sem explicação podem estar à espreita, esperando para serem revelados. No meio da floresta amazônica, escondida entre os rios que cortam a mata, existe uma ilha que desafia a lógica e tira o sono de quem chega perto. Não estamos falando de monstros ou tribos indígenas, mas de algo muito mais assustador: bonecas. A Ilha das Bonecas, como todo mundo conhece, fica perto da cidade de Vigia, no Pará. Chegando lá, a gente se sente num filme de terror. Centenas, talvez milhares de bonecas, de todos os tipos, penduradas nas árvores, em galhos, em pedaços de madeira. Seus olhos vazios parecem te observar, te seguindo por toda parte. Mas o que deixa a Ilha das Bonecas tão sinistra não é a quantidade de bonecas, mas como elas estão. Muitas estão destruídas, sem braços, pernas, roupas rasgadas e sujas, rostos desfigurados pelo tempo, sol e chuva. Seus sorrisos, que antes eram alegres, viraram caretas assustadoras. A história da ilha é tão misteriosa quanto sua aparência. Os moradores locais contam que, há muito tempo, um homem chamado Juliano Santana, arrasado pela morte de uma menina que se afogou perto da ilha, encontrou uma boneca boiando no rio e, acreditando ser um sinal da menina, pendurou-a em uma árvore. A partir daí, Juliano começou a pegar bonecas jogadas fora e pendurá-las na ilha para acalmar o espírito da menina e proteger a ilha de energias ruins. Com o tempo, a ilha virou um mar de bonecas, cada uma com sua própria história, seu próprio mistério, mas a lenda da ilha vai além da história de Juliano. Os moradores locais juram que, durante a noite, as bonecas ganham vida. Seus olhos brilham no escuro, seus membros se movem e sussurros sinistros
ecoam pela ilha, vindos de bocas que deveriam estar fechadas para sempre. Verdade ou lenda, a Ilha das Bonecas virou um ponto turístico macabro, atraindo gente curiosa em busca de um bom susto. Mas cuidado, ao visitar a ilha, lembre-se de que você não está sozinho. Olhos vazios e sorrisos macabros observam cada passo seu. E assim, chegamos ao fim da nossa expedição pelos mistérios sinistros do Brasil. Mas isso é só o começo, meu amigo. Nosso país é um baú cheio de histórias de arrepiar, lendas urbanas e casos que ninguém consegue explicar. E você? Conhece alguma história de arrepiar da sua cidade? Alguma lenda que te deixava com medo quando era criança? Conta pra gente nos comentários. Vamos juntos desvendar os mistérios que assombram o nosso Brasilzão. E não esquece, se inscreve no canal para não perder nenhuma das nossas investigações sobrenaturais e ativa o sininho para receber todas as notificações. Até o próximo vídeo. Se você tiver coragem de dormir essa noite,